Olá, gente, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de eletroquímica, agora relacionando o KPS, a constante do produto de solubilidade, com o potencial do eletrodo. Inicialmente, a gente vai estudar apenas o KPS bem rapidamente, que é o seguinte. Vamos supor que você coloque um sal insolúvel, por exemplo, cloreto de prata, em água. Bem, então o que vai acontecer? Uma parte do cloreto de prata adicionado vai para o fundo do recipiente, formando o corpo de fundo, e uma parte, por menor que ela seja, a gente chama de insolúvel, mas na realidade sempre existe alguma solubilidade. Uma mínima solubilidade vai ter um pouco de Ag+, e Cl- dissolvido nessa solução. Bem, como o corpo de fundo já apareceu, esta é uma solução saturada. Muito bem. Então quer dizer que você vai ter uma solução saturada e no fundo da solução saturada você vai ter uma certa quantidade de cloreto de prata sólido. Existe um equilíbrio entre os íons que estão dissolvidos e os íons que fazem parte do corpo sólido. Há uma troca constante desses íons. Por exemplo, a prata que está lá no fundo, algum íon de prata passa para a solução. Imediatamente, algum íon de prata que está na solução volta para o corpo de fundo. Quer dizer, se associa, volta a ser um corpo sólido. Assim acontece com a prata, assim acontece com o cloreto. Existe um equilíbrio que você pode escrever, então, assim. AgCl sólido vai estar em equilíbrio com Ag+ aquoso e Cl- aquoso. Quer dizer, você tem G+, e Ag+ e Cl- na solução saturada. Aplicando a constante de equilíbrio para essa equação, ficaria assim, K vai ser igual à concentração de prata Ag+, dissolvido, vezes a concentração de cloreto sobre a concentração de AgCl sólido. Nós já sabemos que o corpo sólido tem atividade 1, ou seja, ele não entra na constante de equilíbrio. Então vai ficar assim, K, a constante de equilíbrio, vai ser igual a Ag+ vezes Cl-. Esse K é chamado de KPS, obviamente porque você está vendo que existe uma multiplicação dos íons solúveis. A prata solúvel na solução saturada e o cloreto solúvel na solução saturada. É por isso que é chamado de produto, porque você vai fazer uma multiplicação de solubilidade daquilo que está dissolvido. Tudo bem? Para você calcular essa constante de equilíbrio, logicamente você vai precisar conhecer as quantidades que ficaram dissolvidas. Então você vai armar o esqueminha do equilíbrio. A GCl vai estar em equilíbrio com Ag+, mais Cl-. Inicialmente, quanto você vai colocar de AgCl dentro dessa água? Bom, vamos colocar uma quantidade qualquer. Vamos escrever assim, N mols. Quanto que há nesse momento de prata? Ag+ tem 0 e Cl- tem 0. Bem, quanto reagiu? Reagiram X mols. Vamos dizer assim, mas na realidade não é bem uma reação química, é uma dissolução. Quanto dissolveu? X mols se dissolveram. Então você vai obter X mols de Ag+ e X mols de Cl-. No equilíbrio você vai ter o que? No fundo do recipiente. O que você colocou menos o que se dissolveu. Vai ser N menos X. Quanto de prata você vai encontrar no equilíbrio? X mols. E de Cl- X mols. Bom, admitindo que a solução seja de 1 litro, então quer dizer que esses valores estão representando a quantidade em mols por litro. X mols por litro se dissolveram. A parte que se dissolveu já foi determinada, ela vale 10 elevado a menos 5 mol de AgCl. Logicamente que se dissolveram 10 elevado a menos 5 mol, você vai obter 10 a menos 5 mol de prata e 10 a menos 5 mol de Cl-. Calculando o KPS. KPS então vai ser igual a concentração de prata vezes a concentração de cloreto. Bem, eu sei que é o seguinte, a concentração de prata é 10 a menos 5 e a de cloreto também é 10 a menos 5 na solução saturada, porque eu coloquei a GCl. Vai ter a mesma quantidade de prata, a mesma quantidade de cloreto. Vai ficar 10 a menos 5 vezes 10 a menos 5, vai ser igual a 10 elevado a menos 10. Este é o KPS, que é um número, que é uma quantidade calculada sempre na solução saturada. Depois de encontrado o KPS, aí você pode fazer qualquer variação de Ag+ ou de Cl-, porque o que você deve saber é o seguinte, na solução saturada, o produto Ag+, Cl- tem que ser igual a 10 a menos 10. Mas então você pode fazer variações, tanto de Ag+ quanto de Cl-. Bem, na solução saturada, sempre o produto vai ser igual a 10 a menos 10. Então, por exemplo, se você tiver 10 a menos 4 mols por litro de prata, você deve ter 10 elevado a menos 6 mols por litro de cloreto.
Porque a prata não obrigatoriamente tem que vir do cloreto de prata. Pode vir de um nitrato de prata, vem de um outro sal de prata. E o cloreto pode vir de uma outra fonte. Mas eu sei que o produto deve ser igual a 10 a menos 10. Essa é a grande importância do KPS. Então, por exemplo, se a concentração de prata for 10 elevado a menos 10, pode ser. Então, a de cloreto vai ser igual a 1 molar, porque 1 vezes 10 menos 10 vai dar 10 menos 10. Sempre que a solução é saturada, o produto repete sempre o mesmo valor da quantidade dissolvida. Mesmo que você varie uma quantidade ou outra, mas o produto é constante. Então, você teria um gráfico assim. Se você aumentar a quantidade de prata, diminui a quantidade de cloreto. E vice-versa. Então, vai dar uma figura que vai ser uma curva decrescente à medida que você aumenta a concentração de cloreto e diminui a concentração de prata. Tudo bem. Então, beleza. Qualquer ponto dessa curva representa uma solução saturada. Muito bem. Esse início é apenas para apresentar a vocês como é que se calcula o KPS. Agora, qual é a relação que existe com o eletrodo de prata, por exemplo? Então, agora vamos supor que você tenha a seguinte situação, estudando apenas o fenômeno eletroquímico da prata. Então, veja bem, a reação eletroquímica é essa aqui, Ag+, mais elétron vai dar Ag0. Bem, nas condições padrão, você vai escrever E0, é igual a mais 0,80 volts. Esse é o potencial de redução, é o potencial padrão de eletrodo para o íon Ag+, para o íon prata. Na concentração, 1 molar. Quando a prata é 1 molar, o potencial vai ser igual a 0,80 volts. Então, se você mergulhar uma lâmina de prata numa solução cuja concentração de prata for 1 molar, o potencial observado vai ser igual a 0,80 volts. Agora, se a concentração de prata mudar, o potencial muda. Nós sabemos pela equação de Nernst que ela varia conforme a concentração da solução. Bom, então vamos supor que você tem uma concentração agora de prata, íons prata, Ag+, igual a 10 elevado a menos 5 mol por litro. É como se fosse uma solução saturada. Ou melhor, é uma solução saturada. Quer dizer, inclusive tem um corpo de fundo. Então, só que a concentração de prata agora é 10 a menos 5. Dá para calcular qual que vai ser o novo potencial agora nessa concentração? Lógico, você aplica a equação de Nernst. A equação de Nernst diz o seguinte, E é igual a E0 menos 0,06 sobre N. N é o número de elétrons trocados. Log dessa expressão aí vai ser Ag0 como produto e Ag+ como reagente, vai ficar assim, 1 sobre Ag+. 1 sobre concentração de Ag+. Então, repetindo, E é igual a E0 menos 0,06 sobre N, log de 1 sobre concentração de íons prata. Bem, eu já sei que a concentração de íons prata vai ser igual a 10 menos 5, porque esse é o problema que nós estamos colocando para ser resolvido. Qual vai ser o novo potencial da prata? Então, vai ficar assim, E, que é o novo potencial, é igual a 0,80, que é o E0, menos 0,06 sobre 1. 1 é o número de elétrons trocados. Log de 1 sobre 10 elevado a menos 5. Bem, você vai fazer essas contas, o 10 menos 5 vai passar para cima, vai ficar 10 elevado à quinta. O log de 10 elevado à quinta é 5. 5 vezes 0,06 vai dar 0,3. 0,80 menos 0,3 vai ser igual a 0,5 volts. Então, quer dizer que se a concentração de prata agora for 10 a menos 5, o potencial do eletrodo criado vai ser igual a 0,5 volts. Vamos, nesse momento, colocar uma pequena situação um tanto complexa. Em um recipiente, eu tenho cloreto de prata sólido no fundo do recipiente. Na solução, por um processo qualquer, eu consegui colocar cloreto, por exemplo, vindo de uma outra fonte, por exemplo, cloreto de sódio. Até que a solução tenha dado a concentração 1 molar de cloreto na solução saturada, porque eu já estou com a HCl no fundo do recipiente. E aí o que vai acontecer é que você vai ter íons prata, que vieram do fundo do recipiente, alguma coisa se dissolveu, e nessa solução eu coloco uma lâmina de prata. Bem, vai ser criado um potencial, mas agora eu quero que vocês notem o seguinte, existem 2 equilíbrios para você satisfazer. Primeiro, o HCl está em equilíbrio com os íons prata e os íons cloreto na solução. Só que a concentração de íons cloreto eu alterei, passei para 1 molar.
E eu coloquei uma lâmina de prata nessa solução. Quer dizer que agora eu tenho um eletrodo prontinho de prata, onde a concentração de cloreto é 1 molar e tem um corpo de fundo de AgCl. Aí eu pergunto, dá para saber qual é a concentração de íons prata nessa solução? Lógico, pela fórmula do KPS. O KPS eu já sei que vale 10 elevado a menos 10. A concentração de cloreto eu já sei que é 1 molar. Então, quanto que é a concentração de prata? Bem, a concentração de prata vai ser igual a 10 elevado a menos 10. Faz a conta da 10 a menos 10. Essa é a concentração de prata. Agora, dá para calcular quanto que vale esse potencial? Lógico. É só você aplicar a equação de Nash. Então vai ficar assim, E é igual a E0 menos 0,06 sobre N log de 1 sobre a concentração de prata, G+. Então vamos substituir. Então vai ficar assim, E é igual 0,80 é o E0, menos 0,06 sobre 1, log de 1 sobre 10 elevado a menos 10, porque a concentração de prata agora, nessa solução, é 10 a menos 10. Faz todas essas contas, você vai achar o potencial igual a 0,20 volts. Bom, muito fácil, é só aplicar a equação de Nash. Isso, é só aplicar a equação de Nash, porque a equação de Nash permite você calcular o potencial em qualquer concentração. Então, se você souber qual é a concentração de prata, acabou o problema. Você matou, você agora é capaz de calcular qual é o potencial desse eletrodo. Conclusão. A gente pode fazer o cálculo do potencial da seguinte maneira, conhecendo a semi-reação da prata nas condições padrão. Ag+, mais elétron vai dar Ag0 e o potencial é denominado de E0, que é igual a mais 0,80 volts. Tudo bem? Nada de novidade. Agora, a gente poderia associar os dois fenômenos, o fenômeno da solubilidade e o fenômeno eletroquímico. O fenômeno da solubilidade, você escreve assim, AgCl sólido em equilíbrio com Ag+ e Cl-. Tudo bem? Essa é uma equação simples de dissociação do AgCl. O fenômeno eletroquímico você pode escrever assim, Ag+ mais elétron vai dar Ag0. Agora, se você somar essas duas reações, você vai obter o seguinte, o Ag+ vai poder ser cortado com Ag+. No final vai ficar assim, AgCl sólido mais elétron vai dar Ag0 mais cloreto. Bem, se a concentração de cloreto for igual a 1 molar, como nós acabamos de ver, o potencial global desse sistema todo vai ser igual a mais 0,20 volts. Então, nós temos duas situações interessantes. Ou você examina só o potencial da prata, ou você examina a prata dentro de uma solução saturada. Se for a prata simplesmente assim, Ag+, mais elétron da G0, aí você vai usar o potencial 0,80 volts. Agora, se você quiser considerar uma reação que envolva os dois fenômenos, o eletroquímico mais o KPS, aí você vai obter a seguinte reação. AgCl mais elétron vai dar Ag0 mais cloreto. E o potencial, se você quiser chamar esse potencial de E0, pode, desde que você considere que a concentração de cloreto seja 1 molar. Ou seja, é a concentração padrão, e esse potencial agora dessa semi-reação vai ser igual a mais 0,20 volts. Agora já dá para fazer um primeiro exemplo. Exemplo 1. Calcular o KPS do sulfato de chumbo, PbSO4, sabendo que o ΔV da pilha abaixo é 0,22 volts e que o eletrodo de chumbo é o polo negativo e que a concentração de sulfato, SO4, é igual a 1 molar na cuba de sulfato de chumbo. Pelo desenho, você vai verificar o seguinte. Você tem aqui uma lâmina de chumbo mergulhada numa solução saturada de sulfato de chumbo. Só que tem um pequeno detalhe. Ele já falou que nessa solução a concentração de sulfato é 1 molar. Tá bom? Ele quer saber quanto vale o KPS do PbSO4. E na outra cuba você tem sulfato de estanho. O sulfato de estanho é um sal solúvel
está na concentração padrão, 1 molar, quer dizer que então você vai ter 1 molar de estanho, 1 molar de sulfato e uma lâmina de estanho mergulhado. Até aí nada demais, é um eletrodo comum. E agora eu sei também que os elétrons saem do chumbo indo para o estanho. Isso quer dizer que então vai ser o polo negativo e dali vão sair os elétrons. Ou seja, vai ser o chumbo que vai sofrer a oxidação. Dados os potenciais padrão. E0 para o chumbo 2+, chumbo 0, potencial é menos 0,13 volts. E o potencial padrão do estanho 2+, para o estanho 0 é menos 0,14 volts. Veja bem que foram dados os potenciais padrão para o chumbo 2+, chumbo 0, para o estanho 2+, estanho 0. Para a resolução desse exercício, a gente vai começar fazendo o seguinte. Vamos calcular qual seria o potencial padrão dessa pilha, usando, sem se preocupar com as concentrações por enquanto. Então ficaria assim. Eu já sei que o chumbo ele vai sofrer oxidação, então eu vou escrever assim, Pb0 vai dar Pb2+, mais 2 elétrons. E o potencial vai ser o potencial de oxidação, que vai ficar mais 0,13 volts. Eu inverti em relação ao que foi dado, certo? Agora, o potencial do estanho vai ser o potencial de redução. Estanho 2+, mais 2 elétrons, vai dar estanho 0. E o potencial de redução é igual a menos 0,14 volts. Qual é a reação global? A reação global seria essa aqui, Pb0, mais estanho 2+. Aí vai dar estanho 2+, mais estanho 0. Tudo bem? E o potencial global da reação vai ser igual a menos 0,01 volt. Esse valor seria nas condições padrão. Contudo, a gente sabe que o potencial global dessa pilha deu 0,22. Então, agora nós podemos calcular qual é a concentração real de chumbo nessa pilha. Então, vai ficar assim, E é igual a E0 menos 0,06 sobre N. N é o número de elétrons trocados, que nesse caso vai ser igual a 2. Log da concentração de chumbo, 2+, sobre a concentração de estanho, 2+. Tá bom? Vamos substituir. O potencial global já foi dado no enunciado, é 0,22. É igual. O potencial padrão seria menos 0,01 volt, menos 0,06 sobre 2, log da concentração de chumbo, que eu não sei quanto deu, sobre 1, que é a concentração de estanho. Na cuba de estanho, a concentração é 1 molar em estanho. Então, agora você vai fazer essas continhas, vai ficar assim, 0,023, né, vai passar o menos 0,01 para o lado esquerdo, vai ficar 0,23, é igual a menos 0,03, que é o 0,06 sobre 2, log de chumbo. Chumbo sobre 1 vai dar chumbo, tá bom. Aí, agora, passando o 0,03 para o outro lado, dividindo, vai ser igual a 0,23 sobre 0,03, que é igual a log de chumbo. Então, o chumbo vai ser igual a, essa conta vai dar 0,23 dividido por 0,03, vai ser igual a 7,7, mais ou menos, que vai dar, no final das contas, 2 vezes 10 elevado a menos 8 mol por litro. A concentração de chumbo, então, é 2 vezes 10 a menos 8 mol por litro, molar. Tá bom. Agora eu já sei, já posso calcular o KPS. Porque o KPS, como é que você vai calcular? É a concentração de chumbo vezes a concentração de sulfato. A concentração de sulfato é 1 e a de chumbo eu acabei de achar, que vale 2 vezes 10 a menos 8. Então o KPS vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 8 vezes 1, que vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 8. Pronto, achei o KPS a partir de dados eletroquímicos. Existe também uma segunda maneira de você fazer esse exercício, que seria assim. Bom, eu já sei que o chumbo vai ser o polo negativo, certo? Então eu vou colocar assim, Pb0 vai dar Pb2+, mais 2 elétrons, e o potencial não é o potencial padrão, então vai ser o potencial que vai valer Y volts. Eu não sei quanto vale. E o polo positivo é o do estanho, vai ficar assim, estanho mais 2 elétrons, vai dar estanho 0, e o potencial global, o potencial padrão, é igual a menos 0,14 volts. Agora, o potencial global vai ser igual ao potencial de oxidação mais o potencial de redução. Então, isso vai ser igual a, potencial global é 0,22, o potencial de oxidação é Y, que é o do chumbo, mais o potencial de redução, que é o do estanho, é menos 0,14.
Essa conta vai ser igual a mais 0,36 volts. Isso quer dizer que agora o potencial do chumbo naquela solução, potencial de oxidação, vale mais 0,36 volts. Com esse potencial, eu sou capaz de calcular qual é a concentração dos íons chumbo pela equação de Nernst. Então, veja bem, a semi-reação que eu vou estudar agora é só do chumbo. Pb0 vai dar Pb2+, mais 2 elétrons. O potencial dessa reação é igual a Y volts. Então, vamos aplicar a equação de Nernst para esse potencial apenas do chumbo. Então, vai ficar assim, E é igual a 0,36, igual, quanto que vale o potencial de oxidação do chumbo normal, o E0, vale mais 0,13, menos 0,06 sobre 2, porque 2 é o número de elétrons trocado, vezes o log de chumbo, chumbo 2+. Faz essas continhas, vai dar, chumbo 2+, vai ser igual a 10 elevado a menos 8. Aproximadamente 10 a menos 8. Na verdade, vai dar 2 vezes 10 a menos 8. Tudo bem. Agora que eu já sei qual é a concentração de chumbo, o KPS sai automaticamente. KPS vai ser igual a concentração de chumbo vezes a concentração de sulfato na solução saturada. Eu já sei que a solução está saturada porque eu estou observando um corpo de fundo. Beleza? Então, quanto é que vale o KPS? Concentração do chumbo, 2 vezes 10 a menos 8. Arredondando, vamos colocar 10 a menos 8. Vezes a concentração de sulfato, é 1 molar. Então, 1 vezes 10 a menos 8 vai ser igual a 10 a menos 8. Então, nós vimos duas maneiras de você calcular o KPS para a resolução desse exercício. Um considerando a equação global e outro considerando apenas o que está acontecendo com o chumbo. Tá bom? Então, agora é só fazer um pouco de exercício. Bom trabalho! Review.